Hey Vinir! Para quem não me conhece, eu sou o Dugan Hammarsmith, tatuador especializado em tatuagens nórdicas. Bem, ao que se sabe, na Escandinávia da Era Viking, os povos supostamente eram tatuados, mas não se tem nenhum registro de fato, não existe uma pele preservada de um escandinavo da Era Viking que tenha de fato uma tatuagem para que a gente possa analisar e comprovar isso historicamente, dizendo que eles tinham de fato uma tatu, que eles tinham de fato os seus corpos tatuados. Mas um historiador árabe chamado Ahmed ibn Fadlan, e dentre outros tantos nomes que ele tem um nome super extenso, mas ele, como embaixador da Arábia, foi até a Rússia e ali ele teve contato com os Rus, que eram uma tribo viking que vivia na Suécia e que fazia comércio ao longo do rio Volga. Esse árabe registrou esse encontro que ele teve com esse povo e ele descreve esses vikings como homens muito altos, louros, e que tinham ornamentos em seus corpos que iam do pescoço até a ponta dos dedos. E que esses ornamentos se assemelhavam a galhos de árvores, tinham imagens de pessoas, animais e nós que se assemelhavam aos colares das mulheres. A partir desse relato é que nós podemos hoje visualizar, imaginar o que seriam esses ornamentos, que nós acreditamos que sejam de fato tatuagens, até porque ele menciona a coloração disso. Ele fala que tinha um tom escuro, esverdeado, né, ou azulado. E a gente sabe que a tatuagem, dependendo do tipo de pigmento utilizado, se comporta dessa maneira, sob a pele, né? Então fica esse tom mais esverdeado ou azulado. Portanto, a gente acredita que de fato fossem tatuagens e não apenas desenhos tribais ou desenhos de guerra ou desenhos cerimoniais, como muitas tribos germânicas utilizavam, né? Recentemente foi encontrado na Dinamarca um kit de tatuagem. Tá lá o frasquinho com um resto de tinta, uma haste com agulha na ponta, né? Esse kit de tatuagem muito provavelmente era de algum tatuador daquela região, né, dinamarquesa. E isso mais ou menos traz para a gente a ideia de que, confirmando a ideia de que esses povos tinham, né, os povos escandinavos da Era Viking, porque esse achado ele data da Era Viking, então eles supostamente tinham tatuagens. Isso é mais uma evidência que nos traz aí para dizer que eles tinham tatuagens, tá? Além do relato do árabe, mais o achado desse kit, né, nos traz a ideia de que sim, eles eram um povo tatuado, mas eu não posso afirmar, eu não posso dizer para vocês certeza, porque nunca foi encontrada uma pele. Temos sim peles preservadas desse mesmo período, ou anterior a ele, até como no caso do Otzi, por exemplo, né, mas que não são exatamente dos países nórdicos e escandinavos. Aí a gente está falando de Europa de uma maneira mais generalizada, né, e povos mais afastados, né, povos mais distantes, como por exemplo a princesa Sita, né, que foi encontrada e tem o corpo bem preservado, tem o corpo todo tatuado, os braços tatuados, e a gente pôde observar como essas tatuagens eram feitas, como essas tatuagens eram executadas. E através disso a gente teve uma ideia, né, de como os vikings teriam feito essas tatuagens. É diferente do que é apresentado na série Vikings hoje em dia, que é uma série de TV, que tem, embora tenha muita pesquisa histórica por trás disso, né, tem algumas coisas na série que não são exatamente reais, né? E as tatuagens são evidência disso. Aquelas tatuas, obviamente, são muito bonitas, né? Eu gosto do estilo, gosto dos desenhos,
né? Tem um dos personagens, que agora eu não vou me lembrar o nome, vocês me desculpem, mas é um dos filhos lá do Ragnar Lodbrok, e ele tem um pássaro no estilo Ringerike, nessa região aqui do corpo. Aquele desenho é lindo, e aquele desenho é super histórico, aquilo tá corretíssimo, é super bacana. Mas a maneira como aquilo é executado é que não é legal, né? Porque tem uma cena lá que você vê que o cara tá dando umas pauladas com parece que é um machado, sei lá o que é aquilo, né? Batendo nas costas do cara, fazendo uma sujeira danada de sangue. Não era assim que as tatuagens eram feitas, certamente. Até porque os povos nórdicos, né? Eles eram um povo, não são até hoje, um povo muito aciado, um povo muito limpo, né? Tanto que eles aparecem em vários relatos históricos, né, de outros povos comentando a respeito deles, como pessoas muito bem trajadas, muito bem alinhadas, com barbas e cabelos bonitos. Eles tinham o hábito de se pentearem, né, eles tinham o hábito de se enfeitarem, de se perfumarem, né? Então, eles sempre foram um povo muito aciado. E de repente fazer aquela sujeira toda soa até esquisito, né? Sim, foram considerados povos bárbaros, mas esses relatos, né, têm mais a ver com algumas coisas que aconteciam, que eles faziam, como as pilhagens, os saqueamentos, etc., do que propriamente com a aparência, né? A aparência deles sempre foi muito, muito rigorosamente aciada, né? E é óbvio que as tatuagens seriam feitas da mesma maneira e com tanta delicadeza como eles faziam as peças de arte, né? Se vocês repararem nas esculturas que eles faziam, né, nos entalhes que eles faziam, nas peças de joalheria com detalhes minúsculos, né, e com um acabamento muito perfeito, por que eles deixariam de fazer esse tipo de acabamento, esse tipo de arte, numa tatuagem? Obviamente não. As tatuagens certamente eram muito bem feitas e delicadas. E eu aproveito o vídeo para convidá-los a vir conhecer a Vila Viking Brasil, né? Depois vocês procurem nas redes sociais, exatamente como eu mencionei, Vila Viking Brasil. E venham aqui fazer uma visita, conhecer os mercadores daqui. E, se possível, venham fazer uma tatuagem comigo, né? Eu vou agradecer demais. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Farvel. Que venham desde o século II até o século XIX, com o surgimento ali das... surgimento da... Take 1. Hoje em dia nós consideramos como tatuagens nórdicas mais especificamente de um recorte histórico. Ai, tá uma Pode parar.